Pai do Senhor, meu querido irmão, querida igreja do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Neste momento nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, na certeza que a bênção e a presença desse Deus maravilhoso tem a cada dia nos abençoado. Estamos aqui no nosso momento EBD da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, situado aqui na rua Padre Bento Cortês de Toledo, 320, aqui na Vila São José, no bairro da Vila São José. E a nossa escola bíblica dominical presencial, ela se inicia às 9h15 da manhã dos domingos e vai até às 10h45. E como sempre, não posso perder a oportunidade de deixar aqui o nosso convite para que você se faça presente conosco, participando desse trabalho que tem ao longo dos anos, não é? Fortalecido a igreja, abençoado o povo de Deus e ajudado aos servos do Senhor a conhecer mais a palavra desse Deus maravilhoso. Amém? Nós estamos aí com a nossa lição do nosso primeiro trimestre do ano de 2021, né? Iniciando sobre a temática o verdadeiro pentecostalismo, e falando sobre a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo de Deus, né? Então esse é o nosso primeiro trimestre deste ano. Nosso comentarista é o pastor José Ezequias Soares, servo do Senhor, e que nos dá o ensinamento da palavra de Deus nesse trimestre, tá? Estamos indo aí para a nossa quarta lição, a lição que fala sobre a atualidade dos dons espirituais, mostrando que os dons espirituais, eles não ficaram no passado. A ação do Espírito Santo, ela continua sendo a mesma nos nossos dias, né? Essa ação, o Espírito Santo de Deus, esse Deus triuno, ele continua presente nos dias de hoje. Ele é o mesmo dos dias de Abraão, é o mesmo dos dias da igreja primitiva, e é o mesmo dos dias em que estamos vivendo. Bom, então o nosso tema de hoje, né, a atualidade dos dons espirituais. A atualidade dos dons espirituais. Nós vamos estar estudando, nós vamos estar aprendendo um pouco mais, nós vamos estar nos inteirando um pouco mais desta atualidade, desse agir, desse trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Nosso textuário da nossa lição diz assim: ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Há diversidade de dons, não é só um dom, não é só uma maneira de agir, há diversas maneiras, mas precisamos entender que quem opera tudo e em todos é o mesmo Espírito. É Ele quem capacita, é Ele quem instrui, é Ele quem orienta, é Ele quem usa, né? Seja no dom que a pessoa estiver sendo capacitada para usar, né? Então não existe alguém melhor ou maior, não existe um dom mais importante ou menos importante, até mesmo porque a Bíblia vai nos dizer que os dons, eles são dados para o que for útil, Então a gente precisa entender que a capacidade, né, o dom que existe dispensado na igreja, no meio do povo de Deus, é para o que for útil na obra do Senhor, não é para o nosso engrandecimento, não é para o nosso deleite, não é para a nossa vaidade, não, é para aquilo que for útil na obra de Deus, na seara de Deus, na casa do Senhor, nosso Deus. Amém? Nós vamos aqui para a nossa verdade prática, que diz que ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Então, não tem como alguém se dizer pentecostal, né? Não tem como alguém se dizer acreditar na doutrina
do batismo, do mover do Espírito Santo de Deus, sem crer nessa atualidade, sem entender que essas manifestações, elas acontecem nos dias de hoje. Elas acontecem nos dias de hoje. Haja visto nós, a Igreja Assembleia de Deus, sermos fruto de um avivamento, de um mover do Espírito Santo, que começou na Suécia, levou homens até os Estados Unidos, mais precisamente na Rua Azusa, e lá, esses homens cheios da presença de Deus, envolvidos pelo Espírito Santo, né, foram designados, né, foram enviados à nossa nação, ao nosso país, e aqui chegaram trazendo a palavra do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo é Ele quem capacita, e Ele continua capacitando nos dias atuais, Ele continua sendo presente nos dias de hoje, não é? Então, significa crer, não é? Significa acreditar, significa buscar, não é? Na atualidade, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. É coisa que hoje parece que está um pouco escasso nas nossas igrejas. Parece que nós, como pastores, como obreiros, já não falamos tanto no batismo com o Espírito Santo, em incentivar os irmãos, os novos convertidos, os nossos filhos, a buscar esse batismo do Espírito Santo, né? Porque ele é atual. O Espírito Santo, ele é atual, ele não mudou. A sua promessa é também para os nossos dias, a promessa desse derramamento, né? Desse despertar da vida daqueles que buscam a Deus, na vida daqueles que servem a Deus. Então, que nós possamos, com alegria, que nós possamos a cada dia com entendimento, né? Com entendimento. Parece que nós querendo fugir um pouco das meninices, ou muito das mentiras que ocorreram ao longo dos anos, parece que nós nos aquietamos, parece que nós deixamos de dar um pouco mais de lugar ao Espírito Santo, né? Não, porque vai aparecer falso profeta, mas sempre existiu ao longo da história de Israel, ao longo da história da igreja primitiva e ao longo da história dos dias atuais. Sempre vão existir os falsos profetas, mas por isso nós não podemos deixar, né, de buscar a cada dia mais e mais os dons espirituais. Digo, aí é que nós temos que buscar mesmo. Por quê? Porque precisamos de discernimento. O grande problema é que a gente se fecha em um determinado pensamento e se esquece da grandeza desse Deus maravilhoso. Se tem falso profeta, então vamos buscar o discernimento de Deus. Senhor, eu preciso de discernimento, eu preciso de graça, eu preciso de entendimento para compreender o que está se passando. E assim nós combatemos os falsos profetas, combatemos as heresias que têm adentrado dentro da igreja, dentro da vida do povo de Deus, nos dias em que estamos passando, nos dias em que estamos vivendo. Não podemos, por causa dos falsos profetas, das heresias que surgem, pararmos e deixarmos de dar lugar, né, ao Espírito Santo de Deus. Ele continua sendo Deus presente, Deus ativo, Deus que quer agir na vida do seu povo, na vida da igreja do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos aqui para a nossa introdução. Nós temos aí as nossas leituras diárias, a nossa leitura bíblica em classe, tá? Que está em 1 Coríntios 12, 1 a 11. Nós não vamos ler para ganharmos um pouco mais de tempo. E vamos aqui para a nossa introdução, que diz que os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, para demonstração do poder de Deus perante o mundo, edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Então, esse buscar, né, esse estar buscando a presença de Deus, nós precisamos entender que a necessidade é para demonstração do poder de Deus. Como eu falei aqui já há alguns momentos atrás, não é para mim vai descer, não é para mim, olha, chegou o profeta, não. A pessoa maior nas nossas igrejas, a pessoa maior chama-se Deus.
chama-se Jesus, chama-se Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos invertendo estas coisas. O papel nós estamos invertendo. Nós estamos dando glória ao homem, não, a glória é para Deus. Porque se alguém prega, se alguém profetiza, se alguém canta, se alguém toca, ou faz na graça e na dispensação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Porque cremos nessa capacitação, porque cremos nessa manifestação de Deus, né, do Espírito Santo de Deus, usando o seu povo, abençoando o seu povo. Mas parece que nós estamos distorcendo. Então é para demonstração do poder de Deus, né, perante o mundo, e edificação interna da vida da igreja e seu conforto espiritual, para que a igreja se edifique, para que a igreja se fortaleça, para que a igreja cresça em intimidade e comunhão com o Senhor. É bem verdade que nós, nos dias em que estamos passando, encontramos muitas pessoas que entendem as coisas erradas, mas isso não é dos dias atuais, sempre foi assim. Olha só, vamos ler aqui Atos 8, Atos, capítulo de número 8, o versículo de número 19, vai nos contar a história de Simão, Simão, mágico. Ele está lá em Samaria e ele começa a ver Filipe e começa a ver os outros apóstolos, e chega lá Pedro e eles começam a colocar a mão sobre as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo cheias, né? As pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Aí lá no versículo de número 19, o Simão, que havia se convertido, né, que havia se voltado para Deus, chega para eles e diz assim: olha, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ele achava que essa unção era do homem, e ele queria, porque ele queria continuar com sua credibilidade no meio do povo. Se nós formos ler alguns versículos anteriores, diz que ele fazia mágicas e iludia muitas pessoas, e no seu coração ele queria isso também. Aí Pedro repreende ele, disse: olha, o teu dinheiro. A ideia aqui é que ele estava querendo comprar o dom de Deus, ele estava querendo comprar a presença do Espírito Santo na vida dele, ele estava querendo comprar a manifestação da glória de Deus na vida dele. Pedro vai dizer: olha, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Ele estava invertendo as coisas. Simão, lá no início da igreja primitiva. Pedro, com discernimento de Deus, sabe, dado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, disse: olha, o teu dinheiro, porque no teu coração não vai bem, tu não tem parte nem lugar nesse trabalho, Simão, porque o teu objetivo é diferente. E o grande problema dos dias atuais é que nós estamos fechando a liberdade nas nossas igrejas para o trabalhar, para o agir do Espírito Santo de Deus, porque estamos com medo dessas atitudes. Mas o que nós precisamos é ter o dom de discernimento, para que não sejamos levados por esses falsos profetas, por essas pessoas que se metem no nosso meio, no meio da igreja, achando que o dom de Deus é para o seu deleite, para o seu crescimento, para aplauso da sua vida, quando na realidade tudo que somos, tudo que alcançamos, ou que não somos, ou que deixamos de alcançar, é para a glória de Deus, né? Então precisamos entender que a necessidade dos dons espirituais é para a demonstração do poder de Deus, edificação eterna da vida da igreja e o conforto espiritual da igreja, do povo de Deus. Então, nesta introdução, que nós possamos abrir o nosso coração, buscar mais, né, a presença de Deus, o mover de Deus, o batismo no Espírito Santo, buscar os dons do Espírito Santo de Deus. Então, ao iniciar esta lição, eu quero lhe dar esse conselho, eu quero lhe convidar para nós estarmos nos colocando assim, orando, jejuando, porque o Espírito Santo, ele continua sendo o mesmo nos dias de hoje, ele não mudou, ele continua derramado sobre as nossas vidas, ele não foi tirado ainda da vida da igreja,
ele permanece. O outro Consolador, que foi enviado pelo Pai, vai ficar conosco até aquele glorioso dia em que Jesus vier nos buscar para estarmos eternamente nas mansões celestiais com Ele. Amém? Então, a nossa introdução, nós vamos aqui para o ponto 1. Nós vamos aí para o ponto 1 da nossa lição, que fala a necessidade dos dons espirituais hoje, né? Aqui no finalzinho ele vai dizer que o apóstolo introduz a seção, versículo de número 1 do capítulo de número 12 de 1 aos Coríntios, afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Todos, sem exceção. Sem exceção. Quando nós nos inteiramos melhor da presença de Deus, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem reservado para nós pessoalmente e como igreja, nós nos tornamos uma igreja mais forte, nós nos tornamos um povo mais conhecedor da vontade de Deus, nós nos tornamos uma igreja mais sólida, conhecedora da vontade do Senhor, conhecedora da vontade de Deus. Não ficamos nos debatendo de um lado para o outro, buscando a explicação. Não. Por quê? Porque nós vamos estar aprofundados naquilo que Deus tem reservado para nós, naquilo que Deus tem preparado para nós. Então, todos devem se inteirar. Não é só o pastor da igreja, não são só os obreiros, não são só os líderes de departamento, mas a igreja como um todo. Todos nós devemos nos inteirar daquilo que Deus tem deixado para a sua igreja. Eu até comparava, e dizia esses dias na classe dos irmãos, que eu comparo a questão dos dons espirituais como você ir num banquete. Você é convidado para um banquete, você chega lá no banquete, você vai ter carne assada, você vai ter carne cozida, você vai ter carne de porco, carne de gado, vai ter frango, você vai ter fruta, você vai ter uma maçã, você vai ter uma manga. Você vai comer todas essas coisas? Não. Pelo amor de Deus, né? Você vai comer aquilo que mais lhe agrada. Você vai pegar aquilo que mais agrada o seu paladar. Então, quando nós olhamos para os dons espirituais, Deus ele está nos convidando para um banquete espiritual, um banquete que vai satisfazer não a minha carne, mas o meu espírito, o seu espírito. E aí você vai escolher e você vai buscar. Não é isso que Paulo ele vai dizer, né? Acerca dos irmãos, dos dons espirituais. Não quero que sejais ignorantes, irmãos, mas busquem. Não é? Parece que a gente tem medo, parece que a gente tem receio, parece que a gente vive enclausurado, porque se a gente der liberdade ao Espírito Santo, possa ser que apareça alguma heresia no meio, mas para isso o Espírito Santo está ali para nos tirar as dúvidas, para não deixarmos nós sermos levados, tá bom? Todos devem, irmão, todos sem exceção. Você já é batizado com o Espírito Santo? Não. Então busque. Eu já sou batizado. Então busque outro dom. Busque a capacitação de Deus na sua vida para aquilo que for útil na obra de Deus, sabendo que tudo que somos, tudo que temos é para a glória de Deus, não é para o nosso deleite, como achava Simão o mágico, né? Nós vamos aqui para o tópico 1 do nosso ponto 1 da nossa lição, que diz assim: exortação a conhecer os dons. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que ele esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito Santo ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Entendam que os dons ele tem uma finalidade, não é simplesmente para ter. Não, somos uma igreja pentecostal, mas qual a finalidade de nós sermos? Não, sou batizado com o Espírito Santo, né? Não, eu tenho o dom de profecia, eu tenho o dom de traduzir as línguas, né? Mas qual a finalidade? É só para ter? Não, nós precisamos entender a finalidade.
buscar, compreender e entender, e a sua finalidade, que é para a glória de Deus, é para a edificação da igreja do Senhor, que é para aquilo que for útil na obra de Deus, nem é para aquilo que for útil para mim. Não, isso aqui é bom para mim, eu vou querer. Mas Deus está dizendo, ei, mas não é esse aí que eu estou precisando. Eu não estou precisando dessa maneira. Eu estou precisando que você haja, que você trabalhe de outra forma, não é? Eu estou precisando te usar, mas de outra maneira. Eu estou precisando te usar na palavra. Estou precisando te usar na ministração da palavra. Estou precisando te usar com sabedoria, com aconselhamento, com entendimento. E o que resta a nós, e o que cabe a nós, é nos colocar na vontade de Deus, entendendo os dons e a sua finalidade. Entendendo os dons e a sua finalidade. Não é apenas para um oba-oba, não. É para o que for útil na obra de Deus, na casa do Senhor, para aquilo que Deus tem necessidade que seja exercido na sua obra, tá bom? Nós vamos aqui para o nosso tópico 2, né? Para esses nomes aí bonitos, esses nomes elegantes: pneumaticose, carisma, creio que é essa mesmo a leitura. E o primeiro termo, quando Paulo usa ele usa literalmente se referindo às coisas espirituais, né? O contexto, esse termo ele é usado aqui no ponto 1, né? No versículo 1 do capítulo de número 12 de 1 aos Coríntios, dons espirituais, de onde tem ali o termo usado é pneumaticos, né? Que se refere às coisas espirituais, que se refere aos dons espirituais. O segundo termo, carisma, charisma, né? É um cognato, né? Ou seja, é aquilo que tem raiz na mesma palavra, é aquilo que tem uma mesma raiz, aquilo que, apesar de ser uma palavra diferente, a raiz é a mesma. Por exemplo, nocivo, né? Nocivo, nós temos aí a palavra nocivo, ela tem a sua raiz, a raiz da palavra é noc, né? Que no sentido geral quer dizer causar dano, nocivo, né? Aí tem nocividade, é a mesma raiz, é inocente, né? É a mesma raiz, e às vezes tem um sentido diferente. Então essa palavra carisma, né, ela tem a mesma raiz da palavra charis, né, graça, cuja ideia é que foi dado pela graça, e aparece duas vezes. Paulo usa ele ao longo dos seus ensinamentos para falar sobre dons, Então, são dois termos utilizados dentro da Bíblia. Como os irmãos sabem, a Bíblia ela não foi escrita em português, a sua palavra, a sua escrita original é no grego koineo, o grego popular, e Paulo ele vai usar essas duas palavras, né, para se referir aos dons espirituais, para se referir ao dom, para se referir àquilo que nos foi dado de graça, aquilo que foi colocado nas nossas mãos de graça. Então o dom, ele não é comprado, como achava Simão. O dom, ele não é alcançado através de coisas materiais. O dom, ele não é alcançado por causa da minha posição na sociedade, né? O dom, ele não é alcançado porque eu tenho uma boa condição financeira. Não. Eu preciso buscar, né? Eu preciso buscar. Mais uma vez aqui, se referindo a Simão, Pedro vai dizer assim: olha, tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te. Porque tem pessoas que acham que, porque a sua condição financeira dentro da igreja, ele vai ter essa condição de alcançar essa bênção de Deus. E na realidade não é isso que acontece, né? É uma graça, é um dom, né? Os dons espirituais é dado por Deus, não custa um centavo para mim e para você, né? Apesar de ter custado. Vamos aqui para o nosso ponto 3 da nossa lição, que fala sobre o que são os dons espirituais.
Então, segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, define que os dons espirituais são capacitações especiais e sobrenaturais, né? Diz que são operados por meio dos crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração, evangelização, exercício do ministério. Podem ser concedidas de repente, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé, ao longo da carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Amém? Então essa é a recomendação, né? O que são os dons espirituais? E são, segundo a fé das Assembleias de Deus, né? Segundo a declaração de fé, diz que são capacitações especiais e sobrenaturais, ou seja, não depende do homem, não depende de mim, não depende de você, não é algo que é meu, é de Deus e que Ele dá ao homem, para aquilo que for útil na sua obra, para aquilo que for necessário na casa do Senhor, né? E são operados no meio, né? Por meio dos crentes em Jesus, aqueles que aceitam Jesus, aqueles que confessam Jesus como seu Salvador. Não tem como eu querer os dons espirituais sem primeiro aceitar Jesus. Nós vamos ver no livro de Atos, né? Lá uns moços que resolvem sair pregando a palavra de Deus e encontram um endemoniado e vão repreender o endemoniado em nome de Jesus, é quem Paulo prega. Ou seja, eles não tinham convicção da salvação, eles não tinham a esperança de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus não estava na vida deles, o Espírito Santo de Deus não estava na vida deles. E aí nós vamos ver que eles levam uma surra daquele endemoniado, porque estavam querendo fazer confiados em si mesmo, confiados na sua força, confiados no seu entendimento. E a obra de Deus a gente não faz assim, é capacitado através de uma chamada, de um dom, que Deus nos concede, que Deus nos dá, não é? Aí ele vai dizer assim, olha, enquanto a igreja estiver a igreja estiver na terra, isso envolve todo o aspecto da vida cristã. Não há como eu e você perdoar alguém se não for pelo Espírito Santo. Não tem como perdoar. Não tem como eu e você amar alguém se não for pelo Espírito Santo. Não tem, não dá. Não é? É somente através do Espírito Santo. Não há como você ajudar, não há como você dizimar, não há como você ofertar, se não for pelo Espírito Santo, se não for através da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Então envolve aspectos como adoração, evangelização, operação de milagres e exercício do ministério. Não é para quem quer, não é para quem corre, não é para quem Deus chama, para quem Deus capacita, para quem Deus dá o talento, para quem Deus usa através do seu Espírito Santo, né? O exercício ministerial é a capacitação do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano, na vida do crente em Jesus, na vida do crente como servo do Senhor. Olha só o que Amós, né? Ele vai dizer aqui, olha, Amós 8:14, né? Ele vai dizer assim, respondendo a Amós, e disse a Amazias, eu não era profeta nem filho de profeta. Ele está dizendo, eu não tinha vida ministerial nenhuma, eu estava vivendo a minha vida tranquilo, eu era boieiro e cultivador de sicômoros. Eu não era sacerdote, eu não era levita, eu não era profeta, eu não era filho de profeta, né? Eu era boieiro e cultivador de sicômoros. Mas ele continua dizendo, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. O Senhor disse, vai Amós, agora eu tenho uma chamada para ti, eu vou te capacitar, eu vou te dar a graça, eu vou te dar a sabedoria de estar levando a minha palavra para o povo de Israel, profetiza para eles. Então essa capacitação é de Deus, não é? O exercício ministerial é de Deus, e ele pode ser concedido de repente, ao ser batizado no início da fé, ao longo da carreira cristã. Não tem um período, não tem um momento. Por quê? Porque é de Deus, ele faz da maneira que ele quer. Eu conheço um pastor que ele aceitou Jesus e passou 27 anos
servindo a Deus como auxiliar do trabalho. Ele abria congregações, ele dirigia congregações, o trabalho precisava, o pastor enviava ele, né? E fruto desse trabalhar, hoje a gente conhece pastores, evangelistas, esposas de pastores, que foram ganhos através desse auxiliar do trabalho. Até que um dia, 27 anos passado, Deus disse: olha, hoje eu vou te batizar no Espírito Santo. E Deus encheu ele da presença dele. E Deus capacitou ele para fazer uma obra ainda maior. Uma obra ainda maior. Então, esse trabalhar, essa unção, essa capacitação, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. E é no momento dele. Não é no meu momento. Não é no seu momento. Mas é no momento do Senhor. Então, todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Nunca pare de buscar. Eu já sou batizado com o Espírito Santo. Amém. Busque os demais dons, né? Dons de cura, dons de milagre, dons de maravilha. Eles estão à nossa disposição. O banquete está diante de nós. A mesa está posta diante de nós. E aí o que nós devemos agora é buscar. Né? O que nós devemos agora é buscar, não nos ficarmos encolhidos, amedrontados, mas buscar. Amém? Vamos aqui para o nosso ponto 2 da nossa lição, que fala sobre a função dos dons espirituais, né? Tem uma função. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Tá bom? Aqui vamos para as listas dos dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, o comentarista, ele vem falando aqui que o apóstolo Paulo, ele traz algumas listas falando sobre dons, não é? Falando sobre dons. Ele traz uma lista em Coríntios, traz uma lista em Romanos, mas em nenhum lugar há uma limitação do número de dons. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, ele não é limitado. Esse é o grande problema dos dias em que estamos vivendo. É que nós estamos limitando o nosso Deus. Nós estamos colocando um limite para o Deus que nós servimos. E para o nosso Deus não existe um limite. Para o nosso Deus não existe, um determinado ponto. Não, vai até aqui, daqui para frente, Deus, ele não trabalha mais. Não é assim. O nosso Deus, ele é ilimitado, irmãos. O nosso Deus, ele vai além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós imaginamos, muito além, muito além. Tem um hino da nossa harpa cristã que diz: muito além do nosso entendimento. O amor de Deus é muito além. Quem é que pode explicar esse amor, Quem é que pode explicar o amor de Deus para conosco? Então nós precisamos tomar cuidado nos dias em que estamos vivendo, para não limitar o nosso Deus, para não colocarmos regras sobre a ação de Deus na nossa vida, sobre o trabalhar de Deus na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Nós precisamos tomar cuidado, porque senão daqui a pouco nós vamos estar colocando Deus dentro de um quadrado. Não, Deus, ele não vai mais para cá, aí ele não é Deus, e nós sabemos que não é assim. O nosso Deus, ele trabalha, ele vai muito além daquilo que nós possamos pensar, ou além daquilo que nós possamos imaginar, tá certo? Então, precisamos entender isso. Não limite o seu Deus, não limite. O nosso Deus, ele trabalha sempre de uma forma diferente. Eu gosto sempre de usar essa comparação de Elias e Eliseu. Elias, profeta, Deus usou com grande poder, com grande autoridade, era um milagre, fogo que descia do céu, eram maravilhas, Eliseu, Deus já trabalhou diferente na vida dele. Olhemos para os 12 discípulos, os 12 apóstolos, João era de um jeito, Pedro era de outro, e depois o Paulo, que vem
era de outra maneira. Nós precisamos tomar cuidado. O que nós não podemos fugir é a regra da palavra do Senhor. O que estamos vendo está acontecendo, está dentro da palavra de Deus. O que a pessoa está pregando, o que a pessoa está falando, está dentro da palavra de Deus. E quando eu digo dentro da palavra do Senhor, eu não estou falando dentro de um versículo, eu estou falando dentro da palavra de Deus. Porque tem muita gente que pega um versículo fora do seu contexto, né, e faz disso um pretexto para uma heresia. Então não é isso que eu estou falando. Está dentro da Bíblia, está dentro do contexto bíblico. Então nós precisamos tomar cuidado para não querermos limitar o Senhor nosso Deus. Amém? Vamos aqui para o tópico 2 do ponto 2 da nossa lição, que diz assim, a classificação teológica, né, como os nossos teólogos, os estudiosos aí da Bíblia dividem os dons, né? Eles dividem em 3 grupos, né? Dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Dons de revelação, dons de poder, dons de inspiração. Esse é um estudo humano. Ele é desprezado? Não, irmão, de maneira nenhuma. Porque Deus capacitou o homem, Deus deu entendimento ao homem para que ele pudesse buscar a vontade de Deus, o conhecimento de Deus e trazer para nós, né, que somos leigos, essa vontade de Deus, essa palavra de Deus, esse querer de Deus. Então essa divisão aqui é uma divisão teológica, de um estudo, né, das coisas de Deus. Então, dons de revelação, aí coloque como palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento do Espírito, né? Discernimento do Espírito. Dons de poder, fé, dons de curar e operação de maravilhas. E dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Então ele vai dizer que, olha, essa é uma das várias classificações e todas elas são didáticas, tá? Mais uma vez eu digo, não despreze esse estudo, irmão, porque ele é para edificar a nossa fé em Cristo, que foram nos dados através de homens de Deus, servos de Deus, que estudam a palavra de Deus ao longo dos anos, para cada dia facilitar a minha e a sua compreensão daquilo que Deus tem reservado para nós, tá bom? Agora vamos aqui para o nosso tópico 2, né? O tópico 2 do ponto 2 da nossa lição, que fala sobre a classificação bíblica, né? Então ele fala aqui sobre alguns estudiosos da Bíblia e diz que seriam 3 grupos, né? Dons do ensino ou pregação, dons de ministério e dons de adoração. Essa classificação aqui baseada dentro daquilo que se encontra na Bíblia, tá certo? Dentro daquilo que se encontra na Bíblia. A gente vai ver uma diferençazinha aqui, outra ali, mas não tem nenhuma incoerência essas duas classificações. Dons do ensino ou da pregação, né? Palavra da sabedoria e palavra da ciência. Se nós formos olhar lá para os dons de revelação, da divisão teológica, vai bater dons, palavra da sabedoria e palavra da ciência, né? Dons de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e o dom de discernir o Espírito. E dons de adoração, variedade de língua e interpretação de língua. De forma, irmão, que tudo aquilo que aqui vemos, na classificação desses dons, que possamos usá-los, que possamos buscar, que possamos pedir a Deus para aquilo que for útil na sua obra, né? Como diz aqui o nosso tópico 4, já que a gente chega lá, para aquilo que for útil, para aquilo que for necessário na casa de Deus, para aquilo que for necessário nos dias em que estamos passando, né? Estamos precisando ver os dons de ministério, né? Dons de cura, operação de maravilha. Estamos, irmão. Parece que isso está escasso nos dias em que estamos vivendo. Parece que isso está escasso nos dias em que estamos passando. Parece que se tornou até errado nós buscarmos o poder de Deus. Não, nós temos que buscar o dom de sabedoria, a palavra da ciência. Temos, lógico que temos. Mas e os demais? E os dons de cura? Variedade de línguas, interpretação de línguas.
Parece que hoje dar glória a Deus nas nossas igrejas, parece que escandaliza. Parece que falar língua estranha nas nossas igrejas, parece que ficou errado. Parece que quem dá um glória a Deus muito alto, né, está escandalizando. E nós precisamos tomar cuidado, porque são dons de Deus. E se nós não estamos buscando, nós estamos rejeitando. E qual é o filho que rejeita aquilo que o pai lhe deu de bom? Nenhum. E quem nos deu esses dons foi o Pai, através do Espírito Santo. Então que nós possamos buscar, mas não para estar exercendo meninice, para estar querendo aparecer, não, mas para o que for útil, né? Para o que for útil. Vamos aqui para o nosso ponto 4, o tópico 4 do ponto 2, né? Para o que for útil. Olha só, esses dons é para o que for necessário. A função dos dons espirituais, diz aqui o nosso comentarista, é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior, né? É o pior de todas, e é pecado. É pecado. Então, para o que for útil, ele vai dizer que, olha, é para a manifestação do poder de Deus. Não é para aquela, chegou aí o profeta, né? Aí parece que chega Deus. Não, irmão. Somos todos servos. Sempre falo, irmão, há uma responsabilidade maior sobre a vida do pastor da igreja. E não é porque hoje eu sou seu pastor que eu vou lhe dizer isso, mas honre a cada dia seu pastor. Dê a cada dia a ele a honra merecida, porque é bíblico. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque hoje nós fazemos seleção até de pessoas que a gente quer ouvir, né? Quem vai pregar hoje? O irmão Beltrano. Opa, não, é o irmão Ciclano. Não vou. Hoje é um pregador que a gente chamou, que vem lá das Arábias, né? Aí pronto, a igreja lota. Por quê? Porque nós estamos fazendo de um dom que não é nosso, é de Deus, algo hollywoodiano. Não, o dom é para glorificar a Deus. O dom é para louvar a Deus, o dom é para exaltar a Deus, né? E o Espírito é quem reparte. Se você tem um dom, se eu tenho um dom, é porque o Espírito te deu. O Espírito Santo repartiu na sua vida, na minha vida, para aquilo que for útil na casa do Senhor, para aquilo que for necessário na obra de Deus, para aquilo que for necessário para a edificação da igreja de Deus e edificação da nossa vida espiritual. Não é para nós nos envaidecermos, não é para nós nos vangloriarmos, não, é para glorificar a Deus, é para louvar a Deus, é para exaltar a Deus. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Não, eu sou mais crente, né? Eu sou mais santo, né? Irmão, não fale comigo assim, porque eu tenho a presença de Deus na minha vida, como se a outra pessoa também não tivesse, como se a outra pessoa também não fosse servo de Deus. E eu acho que um dos grandes dons, né, que pode existir na vida do crente é a pessoa ser humilde, é a pessoa reconhecer a autoridade de Deus na sua vida, é a pessoa reconhecer a importância do seu irmão na sua vida. Eu acho que esse é o grande dom que cada um de nós temos que ter na nossa vida. Parece que Paulo, no início do seu ministério, isso é um pensamento meu, tá, irmãos? Ele se vangloriou um pouquinho, né? Segunda viagem missionária, a primeira tinha sido uma bênção, o negócio tinha bombado, e de repente Barnabé chega, olha, Paulo, o jovem quer ir com a gente. Não vai. Não vai, porque ele nos abandonou, porque ele nos deixou. E quantas vezes a gente não faz isso com Jesus, né? Parece que a soberba entrou um pouquinho no coração de Paulo. Aí ao longo dos anos vão passando, lá no final ele fala para Timóteo, quando tu vier, traz João Marcos,
porque ele é muito necessário para o meu ministério. Sabe, irmãos? A humildade, irmãos. Nós sermos humildes, nós aprendemos a amar o nosso irmão, a amar o nosso próximo, não importa a posição que você tenha, não importa a posição que você ocupe, não importa o dom que Deus tenha te dado, mas a humildade, ser a cada dia presente na vida do servo do Senhor, nunca deixar a soberba entrar em nossos corações. A Bíblia diz que Davi, ele começou a olhar para o reino, e ver o reino crescer, e a soberba entrou no seu coração e disse: vou enumerar o povo. Para quê, irmão? O povo, Deus não se agradou daquela atitude de Davi, não porque ele numerou o povo, não foi por causa disso, é porque ele se envaideceu. Ele estava contando, mas não era para glorificar a Deus, era para glorificar a ele mesmo. Nunca devemos tirar a glória de Deus, irmão. Seja a função, seja o dom, seja o cargo que você tenha na igreja, a glória somente para Deus. Nunca deixe, como diz aqui o comentarista, a soberba espiritual entrar no seu coração, mas a cada dia coloque a humildade de Deus presente na sua vida, no seu andar, no seu caminhar, enquanto estivermos aqui na terra, porque quando nós deixarmos a terra, aí a soberba já não vai mais poder entrar nas nossas vidas, porque nós estaremos eternamente, servindo, morando e andando ao lado do Senhor nosso Deus, amém? Nós vamos aqui para o nosso ponto, o ponto 3 da nossa lição, que falam sobre os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso é, à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Diferentes dons. São 3 classes de manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons atribuído ao Espírito, diversidade de ministérios relacionados ao Filho e diversidade de operações com a ação do Pai. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons e que distribui os dons para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. Como eu falei aqui no início, a diversidade de dons, sim, um prega, o outro ora, Deus cura, o outro é usado na ministração da palavra de sabedoria, o outro é usado para operar maravilhas, mas quem opera tudo e em todos é o Espírito Santo, e tudo é feito para a glória de Deus, tudo é feito para o louvor de Deus, para a exaltação de Deus, Filipenses 2:13, vamos ler aqui, Filipenses, capítulo de número 2, Filipenses 2:13, só um instante, irmão, que já estou achando. Filipenses 2:13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. O dom que eu tenho, o dom que você tem, essa diversidade de dons, essa diversidade de operações, é Deus quem faz na minha e na sua vida. É Ele quem opera de maneiras diferentes. É Ele quem age de maneira diferente na vida do seu povo, mas é Ele quem age. Se agimos, se temos, se fazemos, o fazemos, e temos, porque o Espírito, porque Deus, Ele opera na minha e na sua vida, porque Deus, Ele capacita a mim e a você, porque Deus, Ele concede a mim e a você essa graça para podermos estar trabalhando na sua obra. Como eu já falei aqui anteriormente, os apóstolos, cada um tinha a sua maneira de ser. Pedro era de um jeito, João era de outro, Paulo era de outro, mas quem operava tudo e em todos era Deus, através do seu Espírito Santo. Então, irmãos, nós precisamos entender que os dons, a diferença de dons, a diferença de manifestações, há diferenças
de ações do Deus Espírito Santo, do Deus Filho Jesus Cristo, do Deus Pai, agindo nas nossas vidas. Mas é tudo para a glória de Deus, é para o louvor de Deus. Não é para nós nos exaltarmos, não é para nós nos vangloriarmos, não é para nós nos acharmos melhor do que alguém, mais santo do que alguém, mais privilegiado do que alguém. Eu me preocupo quando eu vejo alguém dizer assim: irmão, tal pessoa se levantou contra mim, eu orei e Deus matou. Irmão, Deus matou. Não é esse Deus que nós servimos, não é esse Deus que nós adoramos, irmão. Há uma mensagem diferente aí no ar. Servimos a um Deus que nos ama, sim, que cuida de nós, sim, mas servimos a um Deus que é misericordioso, e que o mesmo sol que nasce, ele nasce para todos, para justos e injustos, para aqueles que aceitaram Jesus Cristo e para aqueles que não aceitaram. Então precisamos tomar cuidado. Os dons, eles são distribuídos para edificação da igreja, O versículo aqui de número 7 da nossa leitura bíblica em classe: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, para aquilo que for necessário, buscando o fortalecimento da igreja de Deus, buscando o fortalecimento do povo de Deus, buscando o fortalecimento dos servos de Deus na face da terra. Então, os dons, há diversidades, os dons são diferentes, Sim, os dons são diferentes, há diferenças de dons, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. É o mesmo Deus que operou na vida de Elias, é o mesmo Deus que operou na vida de Eliseu, é o mesmo Deus que usou Daniel pregando, servindo a Deus lá no palácio da Babilônia, é o mesmo Deus que usou Jeremias pregando para os cativos, para aqueles que estavam lá em Jerusalém, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, tá certo? Então vamos aqui à frente, tópico 2 do ponto 3, fala sobre unidade, Temos diversidades de dons, de ministérios, de operações, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus referem-se a 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então, há diversidade? Há. Mas quem opera tudo e em todos é o Espírito Santo. Para quê? Para que haja unidade, para que não haja tantas contendas, no meio do povo de Deus, para que não haja tanta divisão, para que não haja tanta porfia. Por isso que quem opera tudo e em todos é o Espírito Santo de Deus, e ele faz e reparte cada um como quer, como quer. Nós estamos vivendo dias difíceis da igreja na face da terra, porque cada um tem um entendimento e cada um quer levar para um lado. Quando nós buscarmos a Deus, quando nós orarmos a Deus, quando nós pedirmos a direção de Deus, as coisas se resolvem de uma forma melhor. Mas parece que hoje não, Hoje nós queremos resolver tudo à custa de advogado, nada contra advogado, Nós queremos resolver tudo na justiça, nada contra a justiça, mas as coisas de Deus nós resolvemos na oração, porque a obra é de Deus, a obra é do Senhor, e Ele faz todas as coisas para que haja unidade no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Então o que nós precisamos nos dias de hoje é deixarmos que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida de uma forma mais efetiva, de uma forma mais abundante, porque é Ele quem reparte os dons particularmente a cada um como quer. A diversidade de dons há, mas o Espírito é o mesmo, o Deus é o mesmo, que opera, é o mesmo Deus que age, é o mesmo Deus que trabalha na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Amém? A nossa conclusão, ela nos diz que a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente, dependemos do poder sobrenatural
na virtude do Espírito de Deus. Amém? Nada difere da igreja primitiva, nada difere da igreja dos tempos de Paulo. Não, é a mesma coisa. Precisamos da ação de Deus. Quando nós deixamos Deus de lado, quando a igreja, a história da igreja mostra isso, que quando a igreja deixou a ação de Deus, deixou a ação do Espírito Santo de lado, ela começou a mergulhar, ela começou a cair espiritualmente, ela começou a se afastar dos propósitos de Deus, começaram a entrar projetos, né, que não eram de Deus, pensamentos que não eram de Deus, e ela mergulhou numa escuridão espiritual. Que nós, a igreja do tempo moderno, que nós, a igreja do tempo em que estamos vivendo, que nós, a igreja dos dias atuais, possamos a cada dia nos colocar na presença de Deus, deixamos a cada dia o Espírito Santo de Deus agir no nosso meio, porque certamente, somente assim, nós conseguiremos avançar, nós conseguiremos vencer o mundo em que estamos inseridos, nós conseguiremos vencer as dificuldades dos tempos modernos e estarmos atentos à trombeta, para que quando Jesus voltar, nós possamos subir para as mansões celestiais, juntamente com Ele. Amém? Deixamos aqui o nosso abraço a você, mais uma vez, deixando o nosso convite para que você esteja participando da Escola Bíblica Dominical conosco, aqui na nossa congregação, na rua Padre Bento Cortês de Toledo, 320, no bairro da Vila São José, aqui em Taubaté. Um grande abraço nosso, na paz e no amor de Cristo. Que Deus continue vos abençoando a cada dia e derramando dons sobre a sua vida para aquilo que for útil na casa do Senhor. Um grande abraço, na paz e no amor de Cristo.